Os 10 Mandamentos, um guia para uma vida justa. No coração de muitas crenças gravados na pedra antiga, como os painéis de azulejos que contam histórias nas casas antigas, residem princípios orientadores, um código moral para navegar pela vida. Para aqueles que seguem a fé cristã, esses princípios são conhecidos como os 10 Mandamentos. Entregues a Moisés no topo do Monte Sinai, eles representam uma aliança, uma conexão sagrada entre a humanidade e o divino, como o elo entre o pão de queijo quentinho e um café coado na hora. Ao longo da história, essas palavras ecoaram através das gerações, moldando sistemas de crenças, comunidades e até mesmo civilizações inteiras, como o Carnaval que une o Brasil na alegria e na festa. Junte-se a nós enquanto desvendamos a sabedoria de cada mandamento, explorando seu significado e relevância no mundo complexo de hoje, como quem saboreia um brigadeiro e descobre novos sabores a cada mordida. No vasto universo, frequentemente nos encontramos a contemplar o desconhecido, buscando significado em meio ao caos, como quem procura um acarajé delicioso em um dia de feira. É na vastidão dessa imensidão que o primeiro mandamento assume um significado profundo. Não terás outros deuses diante de mim, uma declaração poderosa que fala da própria essência da devoção, como a paixão do brasileiro por futebol. Imagine um mundo onde a lealdade muda como o vento, onde a adoração é dividida entre inúmeras divindades, cada uma competindo por atenção, como as festas de São João, que variam de região para região. O primeiro mandamento serve como uma bússola, orientando-nos em direção a um único ponto focal, um Criador, uma fonte de significado e verdade, assim como o Cristo Redentor acolhe a todos de braços abertos. Ele nos convida a colocar nossa fé, nossa confiança e nossa adoração em um poder superior, reconhecendo a divindade que reside dentro e ao nosso redor, como a beleza natural que encontramos nas praias, florestas e cachoeiras do nosso Brasil. É um chamado para alinhar nossos corações e mentes com o divino, buscando orientação, força e inspiração no Criador, assim como buscamos conforto em um prato de feijoada em família. O segundo mandamento aprofunda a natureza da adoração, convidando-nos a olhar além das representações físicas do divino, como quem aprecia a música além do instrumento que a produz. Não farás para ti imagem de escultura. Neste édito, encontramos uma profunda mensagem sobre a natureza da espiritualidade, como a fé que move o brasileiro a acender uma vela para seu santo de devoção. É fácil para nós, como humanos, nos apegarmos ao tangível, ao visível, como um cafezinho quentinho nas mãos. Criamos ídolos, tanto literais quanto metafóricos, para representar o que consideramos importante, como a camisa da seleção brasileira em dia de jogo. Mas o segundo mandamento nos desafia a ir além do superficial, a reconhecer que a essência de Deus transcende a forma física, assim como a alma do samba vai além da melodia. Não se trata de confinar o divino a imagens ou estátuas, mas de compreender que a verdadeira adoração é uma questão do coração, uma conexão profunda com o invisível, como a energia que nos conecta em uma roda de capoeira. É uma lembrança de que nossa fé deve ser enraizada na crença, não na visão, e que a verdadeira conexão com o divino está além das limitações da representação física, assim como a força do povo brasileiro reside na sua união e esperança. As palavras têm poder. Elas têm a capacidade de curar, inspirar e unir, mas também podem ferir, destruir e dividir, como o sabor agridoce de um limão. No terceiro mandamento, somos lembrados da importância da reverência e do respeito, particularmente em relação ao divino, como o cuidado que temos com um objeto de família. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Este mandamento nos convida a reconhecer a santidade do nome de Deus, a usá-lo com propósito e reverência, e não tratá-lo levianamente ou desrespeitosamente, como quem guarda um segredo precioso.
Imagine um mundo onde o nome de Deus é usado para amaldiçoar, para xingar, para menosprezar em vez de invocar o bem, a misericórdia e a graça. Como usar a bandeira do Brasil para algo além da união e do orgulho. O terceiro mandamento serve como um escudo, protegendo a santidade do nome divino e nos lembrando da importância de nossas palavras, como a culinária brasileira que preserva as tradições de geração para geração. É um chamado para falar com atenção, para usar nossas palavras para o bem e para garantir que nossos pensamentos, palavras e ações reflitam a reverência que temos pelo divino, assim como o respeito que temos pela nossa história e cultura. No turbilhão da vida, onde cada dia é preenchido com trabalho, responsabilidades e a busca incessante de realizações, como um dia de carnaval cheio de blocos para aproveitar, o quarto mandamento oferece um respiro, um santuário, como um cochilo na rede em uma tarde quente. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Este mandamento não é simplesmente um chamado para descansar nossos corpos, mas também para nutrir nossas almas, assim como o futebol aos domingos que reúne amigos e familiares. É um lembrete de que precisamos reservar um tempo para nos desconectar do mundo material e nos reconectar com o divino, como fazemos ao admirar a beleza do pôr do sol em Copacabana. Imagine um mundo onde cada dia se mistura com o outro, onde o trabalho e o lazer se confundem, e a linha entre a obrigação e o descanso se torna indistinguível, como um carnaval que nunca termina. O quarto mandamento serve como um farol, marcando um dia para descansar, refletir e rejuvenescer, para realinhar nossas prioridades e lembrar o que é verdadeiramente importante, como o sabor da comida da nossa avó que nos remete à infância. É um chamado para honrar o ritmo natural da vida, para reconhecer a importância do descanso e do rejuvenescimento e para reservar um tempo para nutrir nossas conexões espirituais, assim como dedicamos tempo à família e aos amigos. A família, o alicerce da sociedade, o berço do nosso crescimento e desenvolvimento, como o feijão que nunca falta na mesa do brasileiro. É aqui que aprendemos nossas primeiras lições de amor, respeito e responsabilidade, como o gingado que herdamos dos nossos ancestrais. O quinto mandamento fala da importância de honrar nossos pais, reconhecendo o papel vital que eles desempenham em nossas vidas, assim como a valorização da nossa história e cultura. Honra teu pai e tua mãe. Este mandamento não se limita simplesmente à obediência na infância, mas se estende ao respeito, gratidão e cuidado ao longo de nossas vidas, como o carinho por aquela tia que sempre nos acolheu. Imagine um mundo onde as gerações estão divididas, onde o respeito pelos mais velhos é diminuído e os laços familiares são desfeitos, como um samba sem ritmo ou uma feijoada sem tempero. O quinto mandamento serve como uma ponte, conectando gerações e promovendo harmonia e respeito dentro das famílias, como o abraço apertado que só se dá em família. É um chamado para reconhecer os sacrifícios feitos por nossos pais, para valorizar sua sabedoria e orientação, e para retribuir o amor e o apoio que recebemos, como a gratidão que sentimos pelo nosso país e por tudo o que ele nos proporciona. A vida, o presente mais precioso, é sagrada e inviolável, como a energia contagiante do povo brasileiro. O sexto mandamento, sem rodeios e profundo, fala diretamente da santidade da vida humana, como um gol do Brasil em final de Copa. Não matarás. É uma proibição absoluta contra tirar a vida de outro ser humano, enfatizando o valor inerente de cada indivíduo, como a riqueza da nossa fauna e flora. Imagine um mundo onde a violência reina suprema, onde a vida humana é barata e o derramamento de sangue é comum, como um carnaval sem música e alegria. O sexto mandamento serve como um guardião, protegendo a santidade da vida e nos lembrando da importância de tratar uns aos outros com respeito, dignidade e compaixão, como a receptividade do povo brasileiro. É um chamado à paz, à não violência e à resolução pacífica de conflitos, reconhecendo que cada vida é preciosa e deve ser protegida, como as belezas naturais do nosso país que precisam ser preservadas.
O casamento, uma união sagrada entre duas pessoas, é um pacto de amor, confiança e fidelidade, como o sabor inconfundível da feijoada preparada com carinho. O sétimo mandamento se concentra na importância de preservar a santidade do casamento e proteger os laços que unem marido e mulher, como a união que fortalece a cultura brasileira. Não adulterarás. É um chamado à fidelidade, à lealdade e ao compromisso inabalável com nossos parceiros, como a paixão pela música que nos contagia e une. Imagine um mundo onde a confiança é quebrada tão facilmente quanto uma promessa, onde o compromisso é visto como uma opção e a infidelidade se torna a norma, como um carnaval sem fantasias e adereços. O sétimo mandamento serve como um farol, guiando-nos em direção à fidelidade, ao respeito mútuo e à importância de nutrir e preservar a santidade do casamento, como cuidamos dos nossos laços familiares e amizades. É um chamado para honrar nossos votos, para resistir às tentações que podem nos levar a nos desviar e para permanecer firmes em nosso compromisso com nossos parceiros, assim como mantemos viva a chama da esperança e da alegria em nossos corações. Em um mundo onde a riqueza e as posses são frequentemente valorizadas acima de tudo, como um jogador de futebol aclamado pela torcida, o oitavo mandamento serve como um lembrete para vivermos com integridade, honestidade e respeito pela propriedade dos outros, como a admiração que temos pelas belezas naturais do nosso país. Não furtarás. É uma proibição direta contra o roubo, enfatizando a importância da honestidade, do trabalho duro e do respeito pelos bens dos outros, como valorizamos a nossa cultura e tradições. Imagine um mundo onde o roubo é desenfreado, onde a confiança se esvai e as pessoas vivem com medo constante de terem seus bens tirados, como um samba sem instrumentos musicais. O oitavo mandamento serve como um pilar, sustentando uma sociedade baseada na confiança, no respeito e na justiça, assim como a culinária brasileira une as pessoas em torno da mesa. É um chamado para ganharmos nosso sustento honestamente, para sermos gratos pelo que temos e para resistir à tentação de tomar o que não é nosso por direito, como respeitamos a diversidade cultural do nosso país. A verdade, a pedra angular da justiça e a base da confiança é essencial para uma sociedade justa e harmoniosa, como o ritmo contagiante que embala o carnaval. O nono mandamento aborda a importância da honestidade em nossas palavras e ações, particularmente no contexto legal, como a justiça que buscamos para um Brasil mais igualitário. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É uma proibição contra mentir, enganar ou dar falso testemunho, enfatizando a importância de manter a integridade, a justiça e a verdade, assim como preservamos a nossa história e cultura. Imagine um mundo onde a mentira é moeda corrente, onde a desconfiança reina suprema e a verdade é distorcida para ganho pessoal, como um jogo de futebol sem regras. O nono mandamento serve como um escudo, protegendo os inocentes e garantindo que a justiça prevaleça, como a força do povo brasileiro que luta por um país mais justo. É um chamado para falarmos a verdade com ousadia, para defendermos o que é certo e para nos opormos à falsidade e ao engano, buscando sempre a justiça e a integridade em nossas interações, assim como buscamos preservar a beleza e a riqueza do nosso país para as futuras gerações. O 10º e último mandamento vai ao cerne de nossos desejos, desafiando-nos a examinar nossos pensamentos e motivações mais íntimos, como quando paramos para apreciar a beleza do artesanato local. Não cobiçarás. É uma proibição contra a cobiça, a inveja e o desejo insaciável pelos bens dos outros, incentivando-nos a cultivar a gratidão, o contentamento e a generosidade, como a fartura de um rodízio de comida brasileira. Imagine um mundo consumido pela cobiça, onde a inveja corre solta e as pessoas estão constantemente insatisfeitas com o que têm, sempre desejando mais, como quem só admira a beleza da natureza em fotos. O 10º mandamento serve como um espelho,
refletindo nossa tendência humana para o desejo e nos desafiando a encontrar contentamento em nossas próprias vidas, assim como a música brasileira nos convida a celebrar a vida. É um chamado para apreciar o que temos, para nos alegrar com os outros e para buscar a felicidade e a realização de dentro, em vez de depender de bens materiais ou das posses dos outros, como encontramos alegria na simplicidade de um abraço apertado ou de um papo descontraído. Os 10 Mandamentos, um farol de sabedoria moral e espiritual, continuam a ressoar com pessoas de todas as esferas da vida, como o samba que ecoa pelas ruas durante o carnaval. Eles fornecem uma estrutura para viver uma vida significativa, guiando nossas ações, pensamentos e interações com o mundo ao nosso redor, como os sabores da culinária brasileira que nos conectam à nossa história e cultura. Seguir esses mandamentos não é simplesmente uma obrigação religiosa, mas um caminho para o crescimento pessoal, a realização espiritual e a criação de um mundo mais justo e compassivo, como o sonho de um Brasil mais justo e igualitário para todos. À medida que nos esforçamos para viver de acordo com esses princípios atemporais, descobrimos que eles não são apenas mandamentos gravados em pedra, mas verdades eternas gravadas em nossos corações, guiando-nos em direção a uma vida de propósito, significado e conexão profunda com o divino, como a fé que move o brasileiro a seguir em frente com esperança e alegria, celebrando a vida em cada passo.